Uma boa noite a todos. Todos que se encontram aqui, que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, como o tema era livre, eu escolhi uma fala do livro Fonte Livre, que é pelo Chico Xavier, escrito de Emmanuel. E o texto, ele é bem pequenininho, é até dos menores textos. Mal vai até outra página, mas tem muita coisa para a gente pensar a respeito, né? É não furte. Eu vou ler um pouquinho dele e depois a gente comenta. E diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Isso está em Efésios, de Paulo, né? Capítulo 4, versículo 28. Então, nos diz assim, né? Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempos ao se trabalho, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões dos interesses dos outros, apropriações indébitas por meio do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé. Almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Então, aqui nos fala, né, de quantas maneiras podemos ser e outros podem ser prejudiciais em nós, né? Dessas poucas palavras, né, a gente pode ver a amplitude dos nossos atos. Não furtes, imediatamente vem para a nossa cabeça, para a nossa mente, né, a apropriação indébita, aquelas coisas materiais, né? A gente tem como furto o roubo, né, se apropriar de algo que não é nosso, né, não nos pertence. Mas no sentido da posse dos bens materiais. Mas aqui nos fala que há esses roubos que eles não são catalogados no Código da Justiça da Terra. Porque eles muitas vezes, eles nos passam desapercebidos. Nós nem nos damos conta, né, ao longo da nossa existência. Mas eles podem ser muito prejudiciais para nós, para quem convive conosco. Né? Muito mais, talvez, do que esse furto material, né? Porque esse a gente consegue, muitas vezes, adquirir novamente, né? E conforme a devastação, o prejuízo que nos traz uma atitude, um comentário, uma ação, né, de má fé, de falta de amor e de caridade, né? Este não furtar, ele vai muito além, nos remete aos nossos propósitos, o propósito dessa existência e até mesmo das nossas existências futuras, porque a gente sabe, né, da nossa programação, daquilo que nós temos para resgatar, para acertar as contas, digamos assim, né? E também não acarretar, né, os débitos para a nossa vida futura. Por isso o questionamento. Né? Então, daí nos perguntemos, será que eu estou fazendo aquilo que me propus no meu plano reencarnatório? Pois nós, estudantes da doutrina espírita, nós estamos cientes que nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, porque somos muito adiantados, muito evoluídos, né? Muitos pensam, já sou quase um anjinho, né? Muito longe estamos disso. Então, se estamos aqui nesse planeta, é porque realmente temos muitas falhas, muitas coisas a corrigir, né? Sabemos, né, que temos muito, muito para reparar, né?
muito trabalho a ser feito, que certamente ele retornará em nosso próprio benefício, né? Através do nosso melhoramento moral e no nosso melhoramento espiritual. Nós somos o somatório das nossas existências. A gente vê muito falar, né? Ah, se vive só uma vez, né? Vou aproveitar tudo que a vida me dá, porque só se vive uma vez. Eu cresci ouvindo isso depois que eu me tornei espírita e que eu entendi, né? Estava muito longe disso, né? Só se vive uma vez nesse corpo, nessa matéria, nessa carne que nos é emprestada, né? Mas nós somos esse somatório das encarnações, né? E muitas, né, em prol de nós mesmos e do crescimento coletivo, porque esse entendimento precisa fazer parte de nós, né? Que é para a gente fique atento, a gente entenda a responsabilidade conosco mesmo, né? Primeiramente, e depois a responsabilidade que a gente tem com os outros, com a nossa família que não está com nós por acaso, com nossas pessoas, aquelas que nós temos amigos, que muitas vezes depois descobrimos que até não são tão amigos, né? Não nos queriam tão bem assim, mas se aproximaram de nós. Nossos colegas de trabalho, não importa a sociedade, aonde nós vivemos. Ninguém vive sozinho e a gente tem que tomar essa responsabilidade, digamos, esse conhecimento, né? Reconhecer isso. Porque as pessoas reclamam que a vida está difícil, que as coisas estão ruins, que tem muita coisa ruim, mas esquece de olhar tudo que tem de bom e também muitas vezes esquece da sua responsabilidade com o outro, com a sociedade, com dar o exemplo, com muitas vezes na sua própria casa, né? Em instruir seus filhos, em acompanhar a sua família, para que nós todos, ao sair para o mundo, possamos ser esses multiplicadores do Cristo, da palavra, do Evangelho, das coisas boas, né? E para quando chegar a nossa hora do nosso repouso, né? Passamos o dia, cada um dos seus afazeres, nossos filhos na escola, né? Nós possamos avaliar o nosso dia com alegria de saber que não foi um dia desperdiçado, e sim de muitas vitórias e a certeza de novos desafios. Porque quando a gente tem essa certeza, a gente agradece pelo dia, né? E vamos agradecer ao amanhecer, porque a gente sabe que vai ter novos desafios para enfrentar. Que isso faz parte da nossa vida, do nosso crescimento, do nosso dia a dia, né? Nós mesmos às vezes costumamos dizer, né, que quando está tudo muito calmo, tudo muito pacato, fica até entediante, né? Às vezes a gente brinca quando a gente tem um problema, uma coisa, a gente já estava muito calmo. Alguma coisa ia surgir. E é assim. E daí a gente vence, a gente passa aquilo, nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais sábios, mais unidos. Então é aquela, como diz no Evangelho, né? Às vezes o mal é o remédio, né? Ou então o remédio amargo é aquele que vai misturar, né? Então nós estamos em tempo de escolhas. Mas esse tempo de escolha é a escolha da inércia ou da ação. No capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades, da humildade, do amor, da bondade, né, ele será preferido ao sábio que mais crê em si ou se enaltece, acha que sabe tudo e que não precisa de ninguém. Então é voltarmos para os verdadeiros valores. Porque do que adianta? É muito importante, é muito bom nós nos instruirmos, né? Mas uma pessoa pode ter infinitas graduações, falar 10 idiomas, né? Ter cargos, ter posição, mas muitas vezes, ao desencarnar, ele vai descobrir, né? O que ele fez disso tudo? Para que ele usou isso tudo? Qual utilidade que ele teve? Né? O que ele semeou de bom? E às vezes a gente conhece pessoas simples, sem cultura, que nunca saíram daquela cidade, daquele vilarejo,
mas a importância dele é imensa para aquelas pessoas que rodeiam ele. Mais vale, portanto, para a felicidade futura que o homem seja pobre em espírito, no sentido mundano, no sentido das coisas do mundo, né? E rico em qualidades morais. E o Espiritismo ele vem nos mostrando, na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra. A gente sabe disso, né? Temos vários exemplos. Se pegarmos o livro Céu e Inferno, né, que a maioria de nós conhece, os depoimentos, né? E os tristes depoimentos, né, daqueles irmãos que se enganaram. Depois foram ver a realidade e hoje naqueles depoimentos rogam para que nós que temos a oportunidade de ler, de ter o conhecimento, estudo, que a gente não passe por isso que eles passaram, né? A gente vê o apelo deles, né, de arrependimento por isso. E muitas vezes subalternos, pessoas humildes que eram maltratadas, humilhadas, depois na espiritualidade são pessoas muito mais elevadas. Né? O homem tem caminhado, né, a passos largos descobrindo as ciências e a posse do ouro, né, e negligenciando esses verdadeiros valores. Né? Sabemos que tudo que possuímos nessa existência é emprestado tratando da matéria. Né? Então, a gente sabe que não tem ninguém, até tem no tempo dos faraós lá, né, não fazia as pirâmides, e colocavam lá ouro, né? Se revestir, faziam até aquelas máscaras de ouro, era tudo, toda a fortuna, e até, infelizmente, né, enterravam dentro das próprias pirâmides e levavam os escravos junto, né? Porque acreditavam que na outra vida eles iam precisar de tudo aquele ouro e até mesmo dos escravos. Imagina, né? Condenar pessoas. Então, é a pura ignorância, né? A ignorância de não saber, de não ter o conhecimento, né? E nós sabemos que ninguém leva para outra vida. Pode até levar, está lá dentro da pirâmide. Se você for lá hoje, vai estar lá, né? Mas aquele faraó que foi em espírito, foi só espírito. Não foi mais nada, né? E essa inteligência, esses cargos, essas posições privilegiadas que nos são dadas, elas não foram dadas porque somos melhores do que alguém, ou porque muitas vezes, até mesmo fizemos, né, aqui, nesse momento. Porque a gente sabe que às vezes muita riqueza, muito poder vem até fácil para a pessoa. Né? Mas tem um sentido dela ajudar, dela fazer com que progridam as pessoas. Né? Porque a gente vai ver um empresário muito rico, a responsabilidade que ele tem. Né? Por quê? Porque ele tem uma empresa, se essa empresa falir, quantas pessoas vão ficar desempregadas? Né? Ele, se for um empresário honesto, vai recolher os seus impostos, né? Vai fazer o movimento da vida da sociedade e do planeta que nós vivemos. Nós não temos como ainda, né? Isso num país regenerado, num mundo regenerado, num mundo ditoso, com certeza será diferente. Mas nós ainda precisamos ter o chefe, ainda precisamos ter o dono da empresa, né? Nós ainda precisamos disso. Mas isso que seja exercido com sabedoria, com respeito, com comprometimento, né? Cada um dentro da sua programação, porque a gente sabe que desde o mais simples até o mais rico, o analfabeto ou o mais inteligente, cada um tem seu lugarzinho aqui, né? E vai desenvolver à medida do que lhe foi dado, né? Muitos, né, tornam isso como um instrumento de orgulho, né, e de perdição contra si mesmos, sem perceber que se forçado a abandonar tudo isso, ele não terá posse de nada, porque a pessoa só cuida dessa parte, né, que a gente sabe que é importante aqui, o material, a hora que ela se vê sem esse material. Uma pessoa pode ter, vamos dizer, né, a gente vê agora nesses casos das enchentes, das calamidades, ou de uma guerra. Você pode ser dono até de uma cidade, de um bairro, de uma rua. Aí vem um terremoto, vem uma enchente, vem uma bomba. Você é dono de quê? Você não é dono de nada.
Você está lá na fila dos desabrigados, pedindo um pouquinho de comida, pedindo um agasalho. Então, essa consciência, quando a gente pensa nisso, né, que a gente vê que realmente não é, digamos assim, a fantasia, né? Não é fanatismo, que algumas pessoas até acham, né, gostam de dizer, rebater dessa maneira, né? Mas a gente vê que realmente não é. Que o que fica realmente é aquilo que nós conquistamos, a amizade, o amor, né? Porque uma pessoa que tem isso, ela se reconstrói. Ela se reconstrói de uma maneira assim, né, melhor até do que era antes. Portanto, nada do que é do nosso uso, né, do corpo, nós somos possuidores. Sim, o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos adquiridos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe furtar. No capítulo 16, ele também nos fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Nos dá um exemplo claro que diz: ao viajante que chega a um albergue, né, naquela época chamava-se albergue, né, chegava naquelas estalagens, pousadas, aqueles que andavam viajando, né, lhe é oferecida hospedagem à altura de sua paga, isto é, melhor ou pior instalações. E assim acontece com o homem, né, na sua chegada no mundo espiritual. Mas não será com dinheiro que ele vai pagar, né? Pois se avalia os seus bens ou seus títulos, mas sim a soma das virtudes que ele possui. Nós vamos ser avaliados pela nossa riqueza também, mas não pela nossa riqueza em ouro, por aquilo que podemos pagar, mas por aquilo que semeamos aqui. Aquilo que semeamos aqui, vamos colher quando formos ter espiritualidade e assim por diante, né? Os lugares aqui, eles não se compram, conquistam-se, né, na espiritualidade por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, a gente pode comprar campos, casas, palácios. Na espiritualidade, tudo se paga com as qualidades do coração. Adquirimos qualidades e evolução só nos virá através do conhecimento e da prática das leis de Deus. O que fica para a gente avaliar diante da situação, né, que o planeta enfrenta e da postura que teremos diante disso. Sejamos espíritas, mas sejamos espíritas aqui e sejamos espíritas lá fora, por onde a gente passar, né? Pois se nós nos encontramos juntos aqui, nesse momento, é porque nós temos a capacidade para dar, para agir, para transformar e ao mesmo tempo receber, aprender, trabalhar. Pois quando vem a adversidade é quando nós mais nos desafiamos, nos tornamos fortes e fazemos a nossa parte. Por isso, nos fortalecemos na fé e não usamos desculpas. Ficar inerte diante da transformação, a qual nós temos a oportunidade de participar, de fazer parte dessa transformação. Ou nós podemos escolher ficar só sentadinho esperando para ver se a gente colhe os resultados. Vai vir esses resultados, podem vir bons ou maus, mas nós não vamos poder reclamar, porque a gente não fez nada. Até aquele que fez errado, pelo menos ele tentou. Né? É que nem na parábola dos talentos. Se nós ficarmos com preguiça, aí mesmo que nós não vamos conseguir fazer nada, né? Muitas vezes, ouvimos que nós somos os trabalhadores da última hora. Né? Mas que nós saibamos o que isso significa, né? Isso significa nós estarmos na linha de frente da solidariedade, da maneira que nos for solicitado e da maneira que nos for possível. Com certeza não somos capazes, senão não estaríamos aqui. Por isso, não nos furtemos ao chamado do serviço do Cristo, porque fomos os escolhidos, e nós unicamente depende o saldo que ficará gravado na trajetória do nosso planeta.
que possamos ser merecedores desse privilégio de trabalho e, com certeza, colher os bons frutos que desse trabalho resultarão. Então, os trabalhadores da última hora, ele vem com uma responsabilidade, né? Não é só dizermos isso para nos acharmos, né? Que nem o pessoal diz. Vem a responsabilidade disso. Se nós estamos aqui, se nós estamos encarnados nessa época de transição, nessa época de tantas mudanças no nosso planeta, é porque a nós foi confiado. Nós fomos preparados, nós fomos, né, estudamos, aprendemos, aceitamos na nossa programação reencarnatória que viríamos aqui e que íamos arregaçar as mangas e íamos trabalhar e nos dar o melhor de nós, para que isso aconteça o mais rápido possível. Tem uma reflexão sobre que também é muito importante a gente fazer, que é exercitar a gratidão. Porque quando a gente esquece, né, esquecemos disso, de exercitar essa gratidão. E essa gratidão, ela nos traz paz, nos traz serenidade, nos traz a energia para a gente começar, né? Muitas vezes nos levantarmos, né, nos erguermos, mesmo com os joelhos desconjuntados e seguir no caminho. E que deve fazer parte de todos os momentos da nossa jornada, né? Tem um exemplo bem simples que eu vi no Instagram, aquelas bem pequenininhas, que acho que ele não poderia exemplificar melhor o fato de termos gratidão. É um vídeo assim. E esse vídeo diz assim: agradeça a Deus por tudo. E daí ele conta uma historinha de um senhorzinho de 93 anos. E ele vai para o hospital, né, e tem que usar um respirador artificial por um dia. Por um dia inteiro. Ele teve insuficiência respiratória, teve que usar um respirador, ficar 24 horas no hospital. Ao dar alta, foi pedido que pagasse o custo do respirador, né? Porque nós sabemos que nós reclamamos aqui no Brasil, mas aqui nós temos o SUS, né? No exterior não existe SUS, né? Ou paga ou não tem atendimento. Então, assim, pediram que ele pagasse 500 euros. Né? 500 euros dá 3 mil reais, mais ou menos, né? Então, esse idoso chorou, né? Quando ele disseram que ele chorou. E daí os médicos, imediatamente, ali o atendente, disse para ele que ele não chorasse, porque ele estava bem, né? Ele tinha melhorado. E então ele disse: eu não choro por pagar 500 euros. Isso eu tenho para pagar. Eu choro porque nunca agradeci respirar livremente por 93 anos. E nada pagar ao bom Deus, né? Ele não precisou pagar nada a Deus por respirar 93 anos livremente. Aí 24 horas, né? Mas que bom que aos 93 anos ele conseguiu, porque sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Enquanto nós estivermos um momento de lucidez e que a gente refletir, ainda é tempo da gente se modificar, né? Daí lembro de um irmão querido que sempre diz: a tudo dai graças. Daí a gente brinca com ele e diz ele disse: não, mas é. E daí eu aprendi, sempre pensei isso e sempre ficou isso comigo, né? Às vezes a pessoa dá um tropeção ali na pedra. Outro dia eu deixei meu dedinho, né? Eu costumo deixar meu dedinho pequeno do pé. Deixei meu dedinho num canto, né? Chegou a ficar preto. Mas podia ter sido pior, podia ter sido o pé, podia ter sido, né, caído, machucado, né? Então, assim, sempre a gente, né, a tudo dá graças, até mesmo na hora da dor, né? Então, é algo assim que se a gente vai trabalhando isso, né, as coisas se tornam melhores, se tornam mais fáceis, né? E aí, para finalizar, daí tá bem certinho, é só o finalzinho dessa fala, daquela fala de Paulo que nós lemos, né?
ele termina assim, ó. Se aceitasse o Evangelho por norma de elevação da tua vida, e resolveste seguir o Evangelho, entendê-lo e praticá-lo, né? Procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. Que ler, vir a casa, assistir palestras, estudar, é maravilhoso. Mas aí nós temos que fazer um movimento, como se diz de maneira chula, assim, nós temos que dar a cara a bater. Nós temos que sair e enfrentar o mundo e colocar em prática isso tudo que a gente aprendeu, né? Senão não vai fixar em nós, não adianta. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e atende aos deveres que o Senhor te confiou. Como disse antes ali, né? Cada um dentro da sua possibilidade. Ninguém faz coisas maiores ou menores, né? Cada um faz dentro da sua possibilidade. Atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Isto é, vais fazer a tua caminhada fazendo aquilo que tu te propôs, aquilo que te foi destinado, sendo útil. E irás retornar com teu coração sereno, tranquilo, que desses o melhor de ti. E é isso que Jesus, que a espiritualidade nos pede e espera de nós, né? Cada um dentro da sua... Sabemos que somos falíveis e imperfeitos, mas cada um dentro das suas possibilidades. Então, que a gente não se furte do nosso dever, das nossas obrigações, né? E nos darmos, principalmente, fazermos as coisas com muito amor, né? Com muita boa vontade, com muita dedicação. Muito obrigada pela paciência de me ouvir. Uma boa noite a todos.